Programa Liderança Feminina. Olá, eu sou Patrícia Fernandes. Estamos hoje aqui direto do Hotel Intercity no programa Liderança Feminina, que hoje vamos acompanhar o tema Equidade Racial, que é um encontro do SCAL. Então, acompanhem, sigam a gente nas redes sociais e vem comigo, teremos muitos painéis interessantes de palestra. Programa Liderança Feminina. Olá, eu sou Patrícia Fernandes do programa Liderança Feminina e hoje eu estou aqui com o Caio Prado, que veio prestigiar esse evento que falamos de equidade racial. Em primeiro lugar, prazer estar aqui com o senhor, uma figura tão conhecida já no meio do turismo. O que o senhor poderia falar para a gente desse evento? Bom, é uma grande iniciativa do SCAL, né, dos meus amigos, de toda a diretoria, para a gente tocar nesse tema, porque a gente precisa ser mais hospitaleiro. E para ser hospitaleiro, a gente precisa ter mais profissionais no turismo que tenha lugar de fala, né? Ou seja, então mais pessoas pretas e pardas atuando nos hotéis, nas companhias aéreas, nas redes hoteleiras, porque daí ele vai receber melhor esse grupo, e que muito se fala de minorias, né? Ou seja, nós somos 56% de pretos e pardos no Brasil, e a gente vai em muitos eventos, olha de um lado e a gente não vê essa representatividade. E como eu falei, e repito muitas vezes, todas as empresas querem vender para os 28% da população mais rica, ignorando esses 72%, que representa mais de 2 trilhões de reais. Mas para vender para esse grupo precisa ter lugar de fala. Para desenvolver um produto para desenvolver um produto para pretos e pardos, precisa ser uma pessoa preta e parda para desenvolver, porque a gente não tem lugar de fala. Então, a questão da equidade é a gente trabalhar cada dia mais para a gente dar condições, né, aos diferentes também de chegar aonde ele quiser chegar. Como você falou da questão das mulheres, né?
eu fazendo parafraseando a luta de vocês para questão de igualdade, lugar de mulher é onde elas quiserem estar, lugar de pessoas negras é onde elas quiserem estar, e ponto, não no segundo, terceiro estágio de uma corporação, não, ela tem que estar no topo também, assim como as mulheres. Então, isso as empresas estão perdendo muito, elas perdem fortunas e fortunas porque não tem a representação da sociedade brasileira dentro das empresas. Tendo isso, com certeza ela vai ser mais empática, mais assertiva, mais inteligente, porque está essa pluralidade que representa o que o Brasil é. Não dá para somente nós brancos ficarmos definindo coisas, por exemplo, o homem definir coisa para a mulher, não, tem que ter mulher lá, desenvolver produto para o grupo LGBTQIAPN+, mas também é a questão esse grupo que tem que estar lá representando, trabalhando, criando produtos para esse público, né? Repetindo, eles não são minoria. Pretos não é minoria do Brasil. Então, se juntar mulheres, né? Mulheres é minorizada. O preto, os negros são minorizados. O grupo LGBTQIA+, minorizado. Mas, na realidade, se somar mulheres, vai dar 90%, 87%. Entendeu? Então, aonde que está a minoria? E hoje está na cabeça de alguns ainda que não acordou que nós estamos no século XXI. E hoje o senhor, por estar liderando aí a parte de turismo, o senhor já vê assim, essa mudança em relação, porque o consumo, como o senhor mesmo disse, acaba sendo igual ou até mais, porque tanto o pessoal LGBTQIA+, aí, eles consomem, eles gostam de estar viajando, e as pessoas negras também. Então, eu acho assim, que não tem essa diferença. E o que o senhor percebe em relação ao turismo? O cenário atual, exatamente. Nós estamos, para ser muito sincero, isso é muito distante. A gente precisa trabalhar fortemente, por isso que a gente trouxe esse tema. A gente precisa ter mais pessoas representando em todo o ecossistema do turismo. A gente precisa ter mais pessoas negras e do grupo LGBTQIAPN+, também para ter essa representatividade, para criar produto, para saber como criar serviço ou produtos, né, de consumo para esse público. Só assim a gente vai tornar uma sociedade mais rica, mais justa, né, e diversa, né? Como eu falei agora há pouco, a gente tem que separar as pessoas em dois grupos, as pessoas do bem e as pessoas do mal. Ponto. Fora isso, somos todos, não dá nem para usar a palavra diferente. Diferente em relação a quê? Verdade. Somos seres humanos. Ponto. Verdade. Então tá aí o que o senhor quer deixar algum recado para o pessoal que estiver nos assistindo nesse evento que está formidável, né? Tá fantástico, fantástico. Obrigado. Não, a mensagem é passar para o C-Level, os diretores, presidentes das corporações, seja ela homem, mulheres, não importa, que essa pauta de ESG, essa pauta de equidade é de quem tem a caneta mais pesada. Portanto, diretores e todas as empresas, políticos, temos que trabalhar. É isso. Obrigado. Obrigada, viu? Agradecer aí e acompanhem que a gente vai estar aí trazendo muito mais para vocês. Obrigada. Okay. Obrigado a você. De fato, eu acho assim que esse evento veio assim para somar, para dar mais um passo hoje, pessoas tão importantes, né? Encontramos vários amigos aí do trade, de turismo. Sim, encontramos várias pessoas importantes, né, do turismo, né, da hotelaria, entendeu? E eles vieram justamente para fortalecer a importância da conquista que eles tiveram no mercado, né? Alguns, né, não tem muitos, então, algumas referências no nosso setor hoteleiro, junto com os negros, em cargos já assim de responsabilidade, né? Sabe? Então, pessoal, é isso. Quero agradecer mais uma vez aí pela sua entrevista. Sempre muito solícito todas as vezes que a gente solicita aí uma entrevista. Antônio, prazer revê-lo, viu? E fique ligado com a gente que a gente volta já.
volta com o programa Liderança Feminina e ao meu lado essa potência aqui, colega jornalista Zilda Brandão, que vai falar assim, o currículo dela é vasto. Eu falei assim, você fala, porque é muita coisa. Zilda, prazer estar aqui com você, tá? Fala um pouquinho de você, depois vamos falar desse evento tão grandioso do qual nós participamos hoje. Bom, eu quando vim para São Paulo comecei a fazer meu primeiro trabalho na revista O Cruzeiro, depois trabalhei na Última Hora, aí trabalhei muitos anos na TV Gazeta, fazendo a produção como produtora principal do programa Clarice Amaral, aí comecei a apresentar o telejornal à noite, aí a Record me viu, me chamou, eu fui para a Record e apresentava o telejornal do meio-dia junto com Hélio Ansaldo, Padre Godinho, uma série de outras pessoas. Bacana, né? Você vê aí o currículo dela é vasto e hoje tive o prazer de encontrá-la nesse evento tão bacana, né? Falando um assunto tão importante que é a equidade racial. Precisa acabar, né, com essa coisa de esse preconceito absurdo que não pode existir, porque todo mundo é um ser humano maravilhoso. Eu adoro as pessoas, eu adoro gente, então eu sou suspeita para falar. E tivemos um painel muito interessante, né? Várias pessoas expondo. O que você achou? Mudou um pouco seu pensamento? Porque ela colocou uma questão muito interessante quando ela disse que nós somos preconceituosos. O que você achou dessa fala? Bom, eu nunca fui preconceituosa na vida. Basta dizer que quando eu era pequenininha, os meus melhores amigos e amiguinhas eram as pessoas negras. Então eu nunca tive preconceito de nada, graças a Deus. Nada, absolutamente nada. Sou uma pessoa aberta, que adoro gente, adoro conversar, adoro bater papo com as pessoas. Bom, né? E que bom que, assim, abrir sempre tá com esse tema pra gente é muito importante. Nós somos comunicadores, né? E trazer esse tema. Bom, foi um prazer. Obrigada pela entrevista. Antes de tudo, dizer uma coisa, eu não posso esquecer. Hoje eu escrevo para a revista Goer, escrevo para a revista Luxos Magazine, tenho o meu site miradestino.com.br, tenho o meu Instagram e escrevo há muitos anos para o Jornal de Bairros Associados. Então tá bom, vamos pedir pro pessoal acompanhar ela aí, ó, todo esse trabalho dela, que sem dúvida deve ser muito interessante. Quero agradecer, obrigada pela participação. Eu me sinto assim, estou até tremendo, porque eu sou muito tímida para entrevista. Eu falei para ela, vamos fazer entrevista que não vai ser tímida não, aqui é um bate-papo. Obrigada. Pessoal, voltamos já. Estamos de volta com o programa Liderança Feminina. E aqui ao meu lado, Ivan, que foi um dos palestrantes. Em primeiro lugar, obrigada aí por essa entrevista. Ivan, vamos falar um pouquinho sobre o que foi hoje, essa tarde de palestra, num assunto tão importante. Patrícia, primeiro falar da imensa satisfação, da honra, estar te conhecendo, uma oportunidade muito grande que a SCAL, através do Aristides Cury, que é o presidente da SCAL Internacional São Paulo, que nos convidou, junto com o presidente do conselho, que é o nosso Carlos Prado, do Grupo Rural, e a gente construiu esse seminário de forma pioneira
para trabalhar a equidade racial no turismo, nesse setor, toda a indústria do turismo, com o objetivo de elevar a representatividade negra em cargos táticos e estratégicos nas empresas que compõem todo esse ecossistema, né? Então, tivemos aqui a participação muito importante da Scarlett Rodrigues, que é do Instituto Eco, também o Gil Clarindo, que é presidente do Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, falou sobre políticas públicas. Tivemos a honra de receber o Reginaldo Silva, que é CTO do Grupo Kurhaus, a Laís Souza, que representa toda a parte de hotelaria com o Grupo Accor, também a Elô Santana, que trouxe Live Marketing, e fechamos com chave de ouro com a Jurema Monteiro, que é a presidente da ABEAR, que é a Associação Brasileira das Indústrias Aéreas, né, do Brasil. Então, uma honra. Eu acho que tivemos aqui mensagens importantes nesse sentido da diversidade e inclusão, valorizar isso e demonstrar todos os benefícios que as empresas têm e investir numa população que representa 119 milhões de pessoas, que já consome 2 trilhões de reais na economia brasileira. Então é isso, a gente quer enfrentar o racismo e trazer pessoas que possam trabalhar com atitudes antirracistas, abrindo espaço de oportunidade e promovendo a equidade racial no mercado de trabalho. Bom, pelo que vocês viram aí, nós tivemos aí um painel riquíssimo. É difícil a gente falar tudo que nós ouvimos hoje, mas a importância é essa, né? Fazer, transformar, aplicar as mudanças das pessoas terem uma outra visão para esse cenário de equidade racial, né? E de mãos dadas aqui, eu quero deixar uma mensagem final de que a mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. Barack Obama. Que tudo! Ó. E é isso, gente. Liderança Feminina volta já. Estou vestindo um conjunto na cor preta, um blazer branco, turbante na cor preta e dourada, brincos, anéis, e esse aqui é o meu sinal. Vou falando, né? Sou uma mulher negra, nordestina, jovem, bissexual. Então, aqui pra mim hoje é um privilégio estar falando com vocês. A gente estava conversando nos bastidores o quanto ainda é difícil pessoas e corpos como o meu estarem aqui, usufruírem do serviço, o setor de vocês. Então, me sinto muito honrada, né, de trazer meus marcadores aqui para a gente começar essa provocação. Trazendo um pouco de contexto, eu acho que minha função aqui nesses 8 minutinhos é aterrissar a nossa discussão, é falar um pouco dos dados, né? Falar um pouco de como que as nossas presenças e não presenças estão dentro do nosso país e no setor de vocês. Sendo o 8º país mais desigual do mundo, o ranking que o Brasil não sai, corpos como os meus e como de muitas colegas que estão aqui hoje, são tidos como impróprios. São tidos como corpos que não pertencem, corpos que precisam estar fora de alguns espaços. E a provocação que eu quero trazer para vocês aqui hoje é: se somos tidos como corpos fora, corpos não pertencentes aos espaços, a que espaço atém os nossos corpos? Quando vocês fecham os olhos e pensam num corpo negro, de uma mulher negra, de uma jovem negra, quais espaços nós ocupamos hoje? Quando a gente está falando de pobreza, nós somos os 10% mais pobres do Brasil, sendo que somos a maioria, como foi colocado aqui no começo. Quando a gente está falando de violência, nós temos que os jovens negros hoje representam 80% dos homicídios que acontecem no nosso país. E quando a gente está falando de mulheres negras, e é importante trazer e contextualizar um painel que tem mulheres pretas falando com vocês hoje, a cada 24 horas, 8 mulheres são violentadas no nosso país. Mulheres negras, 2 vezes mais chances de serem violentadas no nosso país. E quando a gente está falando de espaços de poder, de renda, porque esse é um setor muitas vezes inacessível. Né? Eu fui a primeira da família a entrar na universidade, a primeira da família a viajar de avião, graças ao espaço que eu ocupo hoje no meu trabalho, com mais de 20 anos. Muito porque pessoas que estão aqui atrás de mim construíram essa narrativa para que corpos como o meu e da minha família pudessem estar dentro de um aeroporto e viajar.
Mas quando a gente está falando ainda de espaço de poder, porque viajar ainda detém de necessidade de poder, nós temos que a população negra hoje ganha 40,2% a menos que trabalhadores brancos. A mesma diferença há 10 anos. Como que se espera, com tanta desigualdade, com tantos passos atrás, a gente consiga usufruir e ocupar esse espaço? E quando a gente está falando de turismo, de viagem, trago alguns dados da Tainá Santos, uma moça muito importante que traz reflexões e dados sobre o nosso contexto. A gente tem que o turismo, 46,7% dos brasileiros que já vivenciaram o racismo ou sofreram racismo no Brasil enquanto estavam viajando. 27,2% desses brasileiros que conseguem viajar já sofreram racismo ou vivenciaram racismo em viagens internacionais. Ou seja, o racismo está muito presente nas nossas estruturas. E sabe quais são os motivos principais para a gente não viajar? Lógico que o primeiro é geração de renda e oportunidade. Isso se explica porque os nossos corpos não estão ainda em espaços de geração de oportunidade, de poder e de renda. Muito importante falar do poder econômico para viajar. Mas os motivos principais são 10,5% violência e segurança. Esses dias eu estava num evento e que tinha um guia para pessoas LGBTI+, de espaços que eram seguros para nós. E eu pergunto para vocês, corpos negros são impróprios? A gente não tem direito a escolher para onde a gente quer ir? Precisa ter um guia que coloque aonde o nosso corpo é bem-vindo? Então o problema não está no poder de compra, no poder de consumo. O problema está no incômodo da nossa presença dentro desse espaço. 5,5% diz que o racismo impede viagens no Brasil. 6% que o racismo impede viagens fora do Brasil. O racismo ele é estrutural, mas também não é só característica do Brasil. Nós temos nossas especificidades. Mas ser um corpo negro dentro e fora do nosso país é um risco. E ser uma mulher negra dentro e fora do nosso país é risco dobrado. Então, o que eu quero trazer para vocês, o que a gente pode fazer? O que está nos nossos poderes de fazer para mudar isso? Sendo que pessoas negras movimentariam mais de 109 milhões de dólares se a gente conseguisse viajar e pertencer a esse espaço que é tão prazeroso. Será que turismo, viajar, lazer precisa ser entendido como um espaço de poder inalcançável para a maioria da população brasileira que muitas vezes construiu o espaço que vocês vendem como turismo? Que doido pensar que às vezes o turismo e os turistas vêm para as nossas regiões em que a gente nem sequer consegue pertencer àquele espaço ou ser visto e respeitado. Eu trago, e eu sempre gosto de trazer sempre 10 caminhos que eu acho que a gente precisa discutir aqui. Não é uma solução simples, mas a gente consegue sair do lugar. Eu vejo a importância das metas, mas 2030 me espanta, porque tem pessoas hoje que precisam de mudança. Eu sei que a gente tem ambições, e é importante colocar as ambições materializadas em metas, mas eu tenho pressa. Eu tenho pressa de ver um pouco de mudança nesse sentido. Então o que a gente precisa? De um conceito super importante, que a gente chama de turismo antirracista. O turista e o turismo antirracista, ele vai além da inclusão, ele vai além da diversidade, ele vai além de trazer pessoas diversas para construir o turismo, para construir esse setor como um todo. Vai além da representatividade, mas ela é muito importante. Eu sei que minhas colegas vão falar sobre isso. O segundo ponto é combater os racismos, as discriminações em sua raiz, desde o começo. É rever quem tem esse privilégio de poder existir e usufruir, de ir e vir dentro do nosso país, de ir e vir fora do país. Quando a gente fala de turismo, a gente sempre diz viagens, aviões. Mas já pararam para pensar que alguns corpos não conseguem sair do seu trabalho, voltar para sua casa em segurança? Quem dirá pegar um avião e atravessar fronteiras para existir? O terceiro passo é transformar a cultura e a gestão dos negócios. Muito importante a provocação para quem vocês têm feito turismo. A gente está falando de 55,5%, 56% da população brasileira a quem está sendo feito turismo. Já pensaram nos povos indígenas, povos originários? Não tinha ninguém naquele vídeo do Rio Grande do Sul. 20% da população é indígena. Será que realmente a gente está falando de diversidade? Quem são esses corpos que a gente tem feito trabalho? Promover segurança dentro dos espaços. É importante a gente se sentir segura e acolhida. Treinamento, sensibilizações, são processos contínuos de desconstrução que a gente precisa fazer com os nossos parceiros de negócio,
com as pessoas que recebem, com as pessoas que atendem pessoas. Fornecedores negros e empreendedores negros, a gente precisa se aproximar dessas pessoas para que a gente consiga trazê-los para cá também e fazer essa discussão representativa. Não adianta ter uma pessoa preta discutindo turismo. Vamos chamar os empreendedores, vamos chamar fornecedores, dialogar com as políticas públicas e com legislações sobre isso. Mapeamento de riscos, é importante saber como que estão os seus colegas de trabalho, os seus parceiros de negócio quando a gente está falando de questão racial. Gerar oportunidade de consumo e, por fim, se aproximar ali de estratégias, de agentes que já estão no território, como o Guia Preto, como o Diáspora Black, entre outras iniciativas que fazem turismo para pessoas pretas e para as mulheres, para entender aonde que está o gargalo e do que está faltando para melhorar e aprimorar esse setor. Então, minha função era essa, trazer um pouco de provocação e fui. Estamos de volta ao programa Liderança Feminina e aqui ao meu lado a Scarlett, que foi uma das palestrantes. Scarlett, obrigada aí por essa entrevista. Em primeiro lugar, obrigada pela palestra, que ela deu uma aula aqui e, assim, falar um pouquinho do que você falou hoje para a gente aqui, o pessoal que vai assistir, que não pôde vir à palestra. Bom, primeiro eu fico muito feliz com o convite, com um painel extremamente diverso de mulheres negras. Eu sou do Instituto Ethos, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que trabalha com responsabilidade social empresarial. Então a nossa missão é justamente essa, né? Provocar as empresas a refletirem não só sobre o contexto brasileiro, quando a gente fala de questão racial, mas principalmente práticas e políticas e ações que a gente pode fomentar, né? Então a minha contribuição foi assentar nessa discussão, trazer realidades sobre o contexto, falar dos nossos corpos que, sendo uma mulher negra, jovem, nordestina, bissexual, que está ali dentro de uma posição, né, de trabalhar a agenda de direitos humanos com as empresas, o quanto ainda a gente tem grandes desafios dos nossos corpos pertencerem aos espaços. E principalmente quando a gente está falando de turismo, de viagens, que ainda é uma perspectiva muito longe, né, para a nossa realidade. Então, está aqui discutindo sobre isso, trazendo essa realidade, colocando aí o Instituto Ethos também super à disposição das empresas para construir essa narrativa junto. Para mim foi extremamente gratificante, que bom, que espero aí ter contribuído. Muito, essa sua fala, assim, me marcou muito, né? A pessoa se reconhecer. Quando ela começou a palestra, ela falou da questão de se apresentar, falei quem ela é e mostrar o corpus. Então, assim, isso foi formidável, assim, faz com que a gente pense até que ponto você não se aceita como mulher, como opção sexual, como cor, né? E como que você vai se colocar na sociedade se você não fizer isso? Então, quero parabenizá-la, sua fala foi formidável, entre outras, e que isso seja o primeiro passo para fazer um diferencial, né, Scar? Super, é importante ter essa representatividade, foi um painel representativo, com falas muito potentes, com muita diversidade de trajetórias, de corpos, de vivência. Então a gente espera muito que estimule, né, o setor e as pessoas que estão aqui também a contribuir, a ter essa responsabilidade, né? Como foi falado, é um grande setor e quanto maior for, né, a sua empresa, o seu setor, maior é a responsabilidade de promover mudanças, de construir, de fato, uma sociedade justa, respeitosa, inclusiva para todo mundo. Obrigada, viu, Scarlett? E é isso, o programa Liderança Feminina volta já. Bom, vou correr aqui com o tempo, hein? Vamos ver se vai caber. Quero agradecer muito a primeira presença de todas as pessoas aqui. Acho que realmente é um grupo onde a gente tem a oportunidade de falar, né, com pessoas que realmente podem promover essa mudança que todos nós estamos trazendo à provocação. Estou muito feliz em estar aqui para poder compartilhar do trabalho que eu faço. Eu estou como gerente de diversidade na ACOR, então vou contar do trabalho que nós estamos fazendo lá por essa perspectiva da hotelaria. É a minha primeira experiência profissional na hotelaria, então também estou aprendendo. E a minha conexão, né, com a atividade, diversidade, equidade e inclusão, especificamente nesse setor, me pareceu muito propícia, porque é um setor que eu entendo que tem essa abertura, né? Então, ao me aprofundar mais e conhecer das particularidades da hotelaria, é perceptível que é um espaço de trabalho onde essa diversidade ela já é muito materializada.
E faz muito sentido, e falando especificamente da empresa onde eu estou, que é uma empresa multicultural, uma empresa que está presente no mundo todo e já nasce com essa ambição de conseguir se conectar verdadeiramente, não considerar essa diversidade como um ativo não faria sentido. Mas a provocação que o evento traz e que o Ivan bem pontuou com relação à equidade é o que a gente precisa refletir. Porque quando nós olhamos para essa demanda de diversidade, e ela tem que estar atrelada à inclusão, então não basta você ter ali essa multiplicidade de vivências ocupando o mesmo espaço, sem que elas sejam autorizadas a de fato poder falar, a realmente se sentirem pertencentes. Isso tudo é vivenciado através das práticas de inclusão. Mas se nós não levamos em conta que as pessoas partem de pontos diferentes, a gente não consegue realmente gerar o impacto que a equidade tem o potencial de fazer. Então, quando da minha chegada na COR, uma das primeiras iniciativas foi buscar um senso de diversidade. E até uma das provocações, quando partilhei, né, esse desejo de poder realizar um censo com a nossa população dos hotéis, poxa, mas a gente sabe que a diversidade está aí, nós já temos uma série de dados, mas por quê? Né? Por que medir? Por que ter números? Como o Gil compartilhou e trazendo, olha, uma vez que você tem ali um percentual de uma população que demanda necessidades específicas, com os números é muito mais fácil. Então, através desse mapeamento da população, trouxe para nós os pontos estratégicos onde nós deveríamos focar. E na COR não é diferente do que o que a gente vivencia na sociedade e em muitos outros setores econômicos, né? Quando a gente vai falar sobre grupos que são subrepresentados, grupos vulnerabilizados, e o nosso escopo aqui, que é a população negra, nós também começamos a perceber essa pirâmide. Na nossa base, nós vamos ter ali a maior representação. Então, do nosso público respondente do censo, nós tivemos, sim, maciçamente 50% da população se identificando como pessoas negras, pretas e pardas, e à medida que você vai desdobrando isso por níveis hierárquicos, você vai vendo essa distribuição reduzindo. Esse é um ponto de desconforto, não só para a população negra, mas para todos os grupos que nós trabalhamos com diversidade. Então, nós iniciamos algumas práticas que têm esse objetivo de tratar a equidade. Como é que eu, sabendo que o meu setor é um setor que tem o potencial de gerar oportunidades de ocupação profissional para pessoas que não necessariamente têm uma experiência prévia anterior, no sentido de muito desenvolvida, escolaridade específica para o setor de hotelaria, em muitos casos as pessoas nem têm um ensino médio para poder iniciar o trabalho conosco. A gente tem um programa que inclusive trabalha com a educação básica, com a parceria para a educação de jovens e adultos, porque muitas das pessoas que trabalham conosco não têm nenhum ensino médio. Então, olhar para essa população e imaginar que todas as pessoas estão em pé de igualdade para concorrer a essas posições profissionais não seria o mais assertivo. Então, a partir disso, nós começamos a criar iniciativas. No ano passado, nós iniciamos uma ação que era piloto e foi super frutífera, que nós vamos replicar esse ano, que é um programa voltado para desenvolvimento de lideranças, e o que nós usamos de fator interseccional ali para atingir esses grupos vulnerabilizados é a questão da escolarização universitária. Então, para além de um histórico profissional que seja reconhecido em termos de avaliação de performance, mas o que precisava ser pré-requisito é que essa pessoa não tivesse o ensino universitário. O inglês ele ficou não como um pré-requisito, a gente queria entender qual era o nível, mas no programa também estava contemplado o ensino de idiomas. Por que é importante grifar esses dois pontos, universidade e idiomas? Falando do setor de hotelaria, são dois itens que são divisores de momentos profissionais para a ascensão. Então, esse foi um programa que para nós foi muito importante, mais do que sair dali com um objetivo, né? Nós traçamos uma expectativa de monitorar o desenvolvimento profissional dessas pessoas ao longo dos próximos meses, mas dar a possibilidade de que essas pessoas se vissem como possíveis. Esse é um ponto importante quando a gente fala sobre a equidade, porque a equidade ela vai autorizar que essas pessoas possam atingir todas as suas possibilidades, uma vez que recebam o apoio necessário.
Como boa prática, eu quero mencionar duas experiências que também eu acho muito importantes. Quando a gente fala sobre boas práticas empresariais voltadas para a equidade, é super importante que a gente tenha intencionalidade. Então, as ações afirmativas, muitas vezes, elas são tidas como ações extremas e chegam até a causar um pouco de burburinho, como foi, por exemplo, o programa de trainee histórico do Magazine Luiza, quando houve também um diagnóstico interno, poxa, a gente precisa de representatividade, as nossas lideranças maciçamente vêm do programa de trainee, por que a gente não tem representatividade lá? Às vezes, quando você lança uma ação afirmativa e diz, olha, eu quero X percentual e é exclusivo, isso gera, se a tua base ela não está trabalhada, se as pessoas não estão realmente letradas, isso pode gerar um desconforto. Mas por que eu quero reforçar a intencionalidade? Você pode fazer uma busca ativa, divulgar, apoiar grupos que trabalhem com grupos vulnerabilizados e que venham participar das suas iniciativas. Então a gente está super feliz em celebrar que o nosso programa de trainee desse ano, nós fizemos uma busca ativa, 60% dos nossos trainees são negros. Desse grupo de trainees que vai iniciar, já iniciou agora no mês de junho, a formação, 53% são mulheres e 50% delas mulheres negras. Então, esses dados são super importantes para que a gente perceba que você se colocando como uma empresa que está preocupada com a pauta, que oferece ações que realmente empoderam todas as pessoas, você vai conseguir atrair e ter esse teu objetivo materializado, né? Então, a outra iniciativa que eu gostaria de compartilhar, e por que eu fiz o recorte, né, no programa de trainee, dizer, para além da representação negra, mulheres negras. A gente sabe que as mulheres negras, e como a Scarlett bem pontuou, são as que vão acumular o maior número de barreiras e dificuldade de acesso. Então, nós também, olhando para a nossa representação de lideranças, porque nós temos representatividade de pessoas negras nas lideranças, mas trazendo o recorte interseccional para gênero, nós vimos também muitas mulheres em cargos intermediários. Então, nós fizemos também uma parceria esse ano com o Grupo Mulheres do Brasil, através do Comitê de Equidade Racial. Elas têm um programa de mentoria, que inclusive eu fiz parte, e tem um trabalho de desenvolvimento de profissionais onde nós oferecemos 100% para colaboradoras negras que vão iniciar agora esse processo de mentoria, fizeram a oficina agora no mês de junho e iniciam esse processo de mentoria. Essas ações, elas são muito importantes, porque para além de autorizar, garantem que as pessoas tenham as ferramentas necessárias para estar nos lugares que desejarem. Eu acho que esse é o mais importante que a gente quer deixar de mensagem aqui, que todas as pessoas possam ocupar, e quando nós falamos da população negra, que é a maior no nosso país, que também possa estar em todos os lugares. Muito obrigada. Estamos de volta com o programa Liderança Feminina, e aqui ao meu lado, Laís, que hoje foi uma das palestrantes. Falar um pouquinho do seu trabalho, Laís. Em primeiro lugar, prazer estar aqui com você, conversando. E fala um pouquinho do seu trabalho e da palestra de hoje. Sim, obrigada pela oportunidade, super feliz pelo evento. Eu sou gerente de diversidade, equidade e inclusão na Accor, que é a rede hoteleira, e eu vim compartilhar um pouco das boas práticas, né? A temática do evento hoje voltada para a equidade racial no turismo. Então, como nós da hotelaria conseguimos apoiar, quais são as ações que nós estamos realizando e a importância, né? Então, realmente foi um debate muito rico e um privilégio poder compartilhar como forma de inspirar também os outros players aqui do segmento, né, das boas práticas que a gente vem realizando. De fato, Laís, me fala uma coisa. Claro. Você acha que houve uma mudança já ao longo dos tempos? Há muito que ser trabalhado em relação a esse tema da equidade racial, que é algo tão importante, essa inserção da pessoa negra ao campo do turismo, viagem internacional, esse tipo de coisa. Sim, o que eu vejo de mudança é a pauta ser incluída agora como um tema a ser debatido, e realmente existe um movimento para traçar indicadores e objetivos para que a gente possa realmente impactar esse cenário do que é a realidade social, né? Porque quando nós olhamos para a pauta de equidade racial e reforçamos a necessidade de precisar ter essa equidade, é porque nós sabemos que a população negra ainda vivencia uma série de racismos que tiram essas oportunidades. Então, quando a gente recorta aqui para o turismo,
Obviamente, a gente pode celebrar, por exemplo, mais acesso, né, da população negra por conta de iniciativas não só voltadas à inserção no mercado de trabalho, o poder econômico é o que vai garantir que as pessoas possam vivenciar, mas também um preparo desses espaços, porque se as equipes não estão preparadas para acolher essa diversidade de forma respeitosa, considerar que a gente tem chamado de afroturismo, então você garantir ações que sejam muito específicas, representando isso também na tua força de trabalho. Então, qual é o impacto de você chegar para fazer o seu check-in, a pessoa na recepção ser uma pessoa negra, estar, por exemplo, usando tranças? Então, você ter esse tipo de representatividade é muito importante e garante. Mas nós sabemos que, como você bem mencionou, ainda existe uma jornada muito grande para fazer. Nós compartilhamos aqui no painel uma série de dados de subrepresentação de pessoas negras em todas as posições de trabalho. Então, esse é um desafio que nós na ACOR trabalhamos, mas que a gente entende que a sociedade ainda tem muito a fazer para desconstruir, para que realmente as pessoas possam vivenciar plenamente o espaço de turismo, né? Que é o nos trouxe aqui a todos hoje nesse encontro. Verdade, eu acho assim, Laís, o primeiro passo foi dado. Exato. E agora a gente vai caminhando, não vamos mudar de uma hora para outra, mas é bacana sim acontecer esses encontros. E, assim, hoje as palestras aqui, uma melhor que a outra, então é o que a Laís falou, mudar essa visão, as pessoas que vão estar recebendo, sim, principalmente na área de hotelaria. Exato, porque o fator da hospitalidade, né, é super importante que a gente tenha consciência desses marcadores. Você não vai receber de forma igual todas as pessoas se você não considerar essas diversidades. Então, ter esse trabalho das diversidades é muito importante, mas garantir que toda essa jornada no turismo, que todos os setores considerem a importância de acolher essa diversidade de forma respeitosa e qual é a diferença, qual o impacto que podem fazer, né? Sem dúvida. Laís, quero agradecer, muito obrigada, viu? E que esse caminho aí seja feito de luz, que a gente tem muita coisa ainda de informação que está passando. Se você quiser deixar alguma rede social sua para acompanhar esse seu trabalho, fica à vontade. Tá certo, obrigada. Bom, eu tenho meu LinkedIn, tá? Laís Fernanda de Souza. Lá é onde eu compartilho das ações, das iniciativas que a gente vem fazendo na ACOR, voltada para todos os pilares de diversidade que a gente trabalha. Tá bom, obrigada, viu? Voltamos já. Eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória, né? Eu sou um exemplo de que a educação, ela muda as vidas das pessoas, né? Então, o meu universo ele começou em 1998, né? Quando eu trabalhava no varejo e eu decidi ir para a área de tecnologia. Só que aí foi onde eu me deparei com o meu primeiro desafio, né? Que eu ganhava pouco, o curso era caro e o curso ele era equivalente a 90% dos meus rendimentos, né? E eu tinha que ajudar em casa. Foi quando eu cheguei, conversei com a minha família e falei: olha, eu tenho esse sonho, eu quero seguir essa carreira, só que para isso eu vou ter que deixar de ajudar em casa. Minha família entendeu, e aí foi quando eu comecei a investir na educação e comecei a fazer os cursos de tecnologia, né? E aí passaram 8 meses, né, fazendo esses cursos, eu me deparei com o meu segundo desafio, que qual que é? Eu precisava praticar. Só que eu não tinha condição de comprar um computador, não tinha computador em casa e não trabalhava com computador na empresa. E aí foi quando eu tive uma ideia de chegar na escola e propor para eles para trabalhar como monitor, para que eu pudesse ter acesso aos equipamentos e aprofundar meu conhecimento. E aí, o interessante é que a escola gostou da ideia, eu comecei a praticar, né, todo o meu conhecimento, e aí finalizei o curso em 2000, e aí surgiu uma oportunidade para eu trabalhar no mercado financeiro, né? Aí entrei já no mercado de turismo, iniciei a minha trajetória lá, e aí fui fazendo todo o meu traçado, né? E muitas vezes o pessoal tinha problema nas máquinas, em vez de chamar a TI, eu ia lá e eu mesmo arrumava as máquinas, né? E aí, uma vez o gerente de TI falou comigo, né? Falou: olha, você não pode fazer isso. Eu falei: até agora, onde que eu vou aplicar o meu conhecimento, né? E aí, um belo dia, estava saindo para o almoço, chegou o diretor de tecnologia e falou: olha, a gente não tem tanto problema na área onde você está. Tem pouco chamado. Eu falei: porque eu estudei, né? Então, muitas vezes
pessoal me chama e eu acabo arrumando ali quando não preciso de uma senha de administrador e essas coisas, né? E o diretor gostou, né? E falou assim, olha, quando tiver uma oportunidade de TI, eu vou te trazer, né? E aí, um belo dia, surgiu uma oportunidade para trabalhar na tecnologia, mas fazendo cadastro de clientes e fornecedores. E muitos amigos meus, eles queriam ir para a área de tecnologia, mas eles já queriam ir para uma área mais avançada, né? Não queria estar ali no cadastro, né? Fazendo input de informações. E aí eu falei, não, é a porta de entrada para a área que eu quero trabalhar, né? E aí, legal. Aí entrei, me dediquei, e aí passou um tempo, surgiu uma vaga para trabalhar na parte de suporte, de infra. Aí eu fui transferido para essa área, né? E aí depois fui para a parte de sistemas, e aí onde eu comecei ali a traçar o meu objetivo, que era ser alguém mais dinâmico na parte de tecnologia. E aí, muitas vezes, os meus amigos, né, eles tinham um tempo vago, eles faziam o quê? Eles pegavam uma parte que ia ver notícias de futebol, ia ver outras notícias, e eu não, eu pegava o manual do sistema e ficava lá, estudando. E aí, até um sistema de mercado que chamava Regente, né, e aí teve uma época que eu fui conhecido como Regente mesmo, né, porque eu conhecia mais do sistema do que a própria empresa que desenvolveu a solução. E aí fui fazendo, né, a minha trajetória, aí virei supervisor, depois virei gerente, até que eu cheguei no nível de diretoria desse grupo de empresa. E depois, né, as políticas da empresa não estavam de acordo com os meus ideais, e aí foi quando eu sentei com o presidente lá e pedi para ele que eu gostaria de sair da empresa, saí, aí ingressei no grupo Turhouse, e aí hoje eu estou como CTO lá. E aí essa foi um pouquinho na minha trajetória aí. Boa, vereador. Muito bem. E o que eu tenho para passar para o pessoal? Quais são as oportunidades que a IA traz para nós, jovens negros, né? Por exemplo, a tecnologia, ela pode personalizar experiências, né, dos nossos viajantes, independente da sua cor, né? E aí, o que acontece? Também tem uma outra parte que a gente precisa também incentivar bastante as empresas, que é a redução dos viés inconscientes. Que às vezes o pessoal, eles falam algumas palavras sem ter noção de que aquilo pode ferir, né, a pessoa que está ao lado, que é negra, né? E isso é importante também, incentivar e educar as pessoas, né? E também com isso, você precisa ter, igual o exemplo da Cor, aumentar a diversidade, né? Ter programas de capacitação para que você coloque jovens negros para poder ter acesso às oportunidades de emprego. E um case de sucesso que eu vou passar para vocês, utilizando a IA, é o caso da Airbnb. O que eles fizeram? Eles criaram algoritmo, né? O que é um algoritmo? Ele ensinou a máquina com alguns padrões que eles identificam possíveis pontos de racismo, né? E aí, o que a ferramenta faz? Se ele pegou um e-mail que tem uma frase discriminatória ali, ele vai pegar e vai pontuar. Com isso, o impacto da Airbnb é que ela conseguiu reduzir significativamente a discriminação para o público que frequenta as hospedagens do Airbnb. O que eu tenho para trazer para as pessoas como estratégia para alcançar a equidade racial? Primeiro, programa de diversidade e de inclusão, né? Então, a gente implementar grupos de afinidades, recrutamentos diversificados, programas igual a Rede Agora que falou que ele fez, né? Treinamento de viés, que é o quê? São treinamentos para funcionários a identificar e desafiar preconceitos inconscientes, baseados em decisões e habilidades de membro, né? E medidas de responsabilidades, políticas de não tolerância, investigação de denúncias e discriminação e ações disciplinares. E aqui, me estou apresentando aqui, então eu sou o CTO, né, do grupo Turhouse, já estou no grupo há 9 anos, e até gostaria de parabenizar o Carlos Prado, porque o grupo Turhouse é uma empresa inclusiva, é uma empresa que ela abole qualquer discriminação
e muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Ari, pelo convite. Obrigada, Carlos. Prazer em revê-lo novamente. Boa tarde aqui a todos e todas que me conhecem, todo mundo. Estou muito emocionada. O que eu vou trazer aqui para vocês, estou aqui com uma cabeça fervilhando, até porque o assunto de equidade, diversidade, inclusão e tudo que traz a respeito de deixar as comunidades ou os grupos minoritários de serem tratados de forma igual tem tocado muito meu coração, né? A gente viu aí o caso da nossa amiga Isa, né? Que aconteceu ontem, mas vamos lá. Então eu queria falar um pouquinho da AMPRO. Eu estou presidente executiva da AMPRO, que é a entidade que representa as empresas que organizam eventos, ações e ativações, programas de incentivo que incluem aqui a nossa comunidade de turismo, mas estou, como disse, presidente executiva há cerca de 2 anos e meio, e quero falar um pouquinho da nossa responsabilidade, do nosso trabalho, e que tem muito a ver com o que já escutei aqui, e provavelmente as minhas colegas também vão falar. Por favor, Rafael. Aliás, sou eu aqui, desculpe. Vamos lá? Você sabe para a gente fazer um esquenta aqui, o sabor do que é o tal do live marketing, né, que é o tema dessa minha conversa com vocês. Live marketing está todo dia no nosso dia a dia. Então é quando a gente vai no supermercado e vê aquela promoção, é quando a gente passa pelas ruas de São Paulo ou pela cidade e encontra aquela marca conversando com você, é aquele grupo de pessoas que estão no aeroporto, embarcando nos aeroportos, embarcando para um programa, para uma viagem de turismo, é o evento, é o detal. Então live marketing é o que está acontecendo agora, aqui entre nós é um evento. Então live marketing é isso, e a nossa indústria, ela representa as empresas que organizam todas essas atividades. Trazendo aqui um pouquinho do conceito da nossa atuação como entidade, a AMPRO existe há 31 anos, exatos 31 anos, é uma mulher adulta, e a gente trabalha com 4 pilares: reputação, que é basicamente o que eu estou falando aqui, que eu estou fazendo aqui, então contando os nossos princípios; educação, que é a capacitação, já anotei aqui alguns nomes para a gente falar ao longo dos próximos meses; regulamentação, estamos trabalhando bastante, né, Carlos, a respeito de BES, a respeito de reforma tributária; e negócios também, que é otimizar os negócios entre as empresas associadas, entre as organizações que estão próximas do nosso universo. Sejam todas e todos muito bem-vindos, se vocês tiverem afinidade com o que que estou trazendo aqui. Esse é um dos slides que eu quero detalhar aqui em 10 segundos, que é a nossa estrutura. Então, como é que a gente trabalha, como é que a gente acredita que as nossas premissas, as nossas atividades dão certo, né? A AMPRO é formada, a nossa governança é estabelecida por meio de um conselho consultivo de 18 profissionais, homens e mulheres, a grande maioria são empresários, são donos e donas dos seus negócios, com uma mulher preta, que é a Dilma Campos, vale a pena seguir quem não a conhece. A nossa Dilma, maravilhosa. A nossa diretoria setorial, com 4 executivos, uma presidente, que aqui estou, e 3 vice-presidentes, 6 colaboradores, a maioria mulher, um grupo de diretoria setorial ou comitês, onde temos aqui os trabalhos, né, os temas, não vou ler, mas os temas dos quais a diversidade e inclusão é uma pauta muito importante e que ela passa por vários desses grupos e grupos de trabalhos específicos para alguns temas que urgem, tem data para começar e terminar. Mas o que eu gosto de falar nesse slide é que a nossa governança hoje é feita de 52% de mulheres e 48% de homens, né? E nós temos o selo do Women on Board, que é um selo bastante importante, um endosso da ONU, trabalhado e batalhado pela nossa querida Dilma aqui na nossa entidade. Esse é o nosso ecossistema, então a gente percorre aqui, o nosso ecossistema é muito forte, muito importante, incluindo agora cada vez mais relações governamentais, que é muito importante. Esqueci de um detalhe, mas eu acredito que todos vocês, ou grande maioria, sabem que o nosso setor de eventos e turismo representa 1 trilhão de faturamento
R$1 trilhão de faturamento por ano. É muito dinheiro que circula. E 4 a cada 10 empregos hoje no Brasil, eles estão ligados ao nosso universo. Então é uma economia bastante potente e que aí, quando a gente dá o recorte de equidade racial, a gente tem um trabalho muito importante a ser feito. Bom, um dos nossos principais produtos como entidade se chama Ampro Awards, é uma premiação que reconhece cases com várias verticais. E no ano passado a gente teve o prazer de ter essa premiação, que existe há 23 anos, de ter essa premiação presidida pela Dilma e pelo Felipe Simi, que também tem uma bandeira muito grande. Eu brinco que você pode olhar a valsa e pode dançar a valsa também. Né? Então, esse é um produto que ele tem um integrável, ele tem um tangível, e neste prêmio, nesta premiação que reconhece boas práticas no mercado, e temos uma vertical que reconhece, inclusive, iniciativas demais e turismo. Tem um recorte que eu gosto muito, e a gente trouxe aqui de última hora, que é o recorte de raça. 22% dos nossos jurados e juradas são pessoas pretas e pardas. Este não é um trabalho fácil, porque a gente tem um cuidado incrível e hercúleo para não tokenizar as pessoas, os profissionais. Nós não trabalhamos com essa premissa, nem de perto. Né? Então a gente vem crescendo ano a ano esses indicadores, que a gente tem muito orgulho. 50% de mulheres fazem parte desse julgamento. Eu estou falando de comunicação, que vira negócios. E 15% a gente abriu esse recorte com muito diálogo, né, com um conselho. Abrimos também a vertical de equidade de gênero, porque a gente acredita que numa premiação, se você não tem um grupo plural, diverso, para poder avaliar as campanhas que vão para a rua, você não reconhece aqueles cases que têm legitimidade e que têm qualidade, né, Brani? Brani sempre me ensina. Muito bem, então aqui falado um pouquinho da Ampro, e eu tenho aqui mais um minutinho, eu gostaria, Rafa, se você puder soltar, porque muito do que eu trago, Carlos, do recorte de live marketing, eu já ouvi aqui dos meus colegas. Scarlett trouxe muito as dores do que é um corpo de uma mulher preta em exposição, a dor que é um corpo de uma pessoa preta, né, Ivan? Quando prepara o Brasil, prepara as iniciativas do turismo, mas não tem acesso. Não tem acesso, muitas vezes, àquela comida que está sendo servida no resort, ele não conhece. Né? Muitas vezes a gente pergunta, é gostosa? É gostoso? Qual que é melhor? E aí a pessoa que está nos servindo diz com um certo constrangimento, eu ainda não provei. Não tive a oportunidade. Então, seguindo aqui, o Rafa vai passar para a gente um case, só para dar uma efervescência aqui do ponto de vista do aspecto criativo, um case. Antes de dar o play, quero dar mais um recorte sobre liderança de pessoas pretas no nosso setor. Mas esse case, ele fala sobre a comunidade LGBTQIA+, e ele começa com uma fala de uma pessoa preta. Então, eu termino aqui a minha fala. E antes, esse é um dado bem fresquinho. Existe no nosso mercado de comunicação o Observatório da Diversidade da Propaganda. Ele é um observatório que ele nasceu em função de necessidades muito importantes para identificar como é que o nosso mercado ele é composto para além da equidade racial. E aí eu fui dar uma olhadinha no consenso que eles têm, como é que está a inclusão de pessoas pretas em liderança. Então, a nossa indústria ela é composta de 21,4% de pessoas pretas, se declaram, né? E apenas 4,6% dessas pessoas estão em cadeiras de liderança. Então, para vocês, né, para além do universo de comunicação, que tem os seus negócios, assim como o Carlos acabou de trazer aqui, um colega da sua operação, para você que tem um negócio, que tem um amigo, uma amiga, que tem um negócio, que tem um empreendimento, peça, por favor, para que as políticas de contratação de pessoas, contratação de fornecedores, abrir o ecossistema para que cada vez mais os nossos corpos eles sejam populados e que façam bons negócios para as suas operações. Afinal de contas, somos um país de 55,6% ou 56% que se declaram pretas e pardas, que se declaram. A minha mãe era uma mulher preta, com a pele clara e os cabelos
encaracolados e se declaravam uma mulher branca. Então, Rafa, por favor, o vídeo aqui para a gente celebrar então um pouquinho do que é e como que a criatividade do nosso setor pode elevar cada vez mais o negócio. Muito obrigada. Estamos de volta com o programa Liderança Feminina e aqui do meu lado é Elô Santana, que foi uma das palestrantes na tarde de hoje. Elô, obrigada, viu? Parabéns, em primeiro lugar, pela sua fala, que foi tão enriquecedora. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho para o pessoal que está acompanhando aqui com a gente. Tudo bem, boa tarde. Foi uma tarde muito importante, né? Um grupo de pessoas diversas do ponto de vista de idade, de carreira, de experiência no mercado, mas com um tema único que nos une, que é a equidade racial. Então, de novo, a comunidade escola, né, a liderança da comunidade escola, provocando o nosso mercado de mais eventos, turismo, para que a gente possa trazer assuntos tão conjunturais como esse. Enriquecedor demais, né? Foi uma, assim, eu falei, foi painel um mais interessante que o outro, falando tudo da equidade racial, mas cada um pelo seu ponto de vista. A fala dela para a gente também foi muito importante. E me fala uma coisa, se você percebe que isso vem mudando ao longo dos tempos? A gente trouxe recortes, né? Eu trouxe dados da liderança da AMPRO, que é a associação que reúne as empresas de light marketing. Ele vem crescendo não na velocidade desejável, e eu trouxe também um dado que é um recorte maior da publicidade. Esse é um número que ele não mexe, ele não cresce praticamente desde 2018. Então a AMPRO, como uma entidade que reúne empresas que tem uma intencionalidade de mudança para além da equidade racial, a gente tem um trabalho muito forte, uma pauta com 3 diretorias setoriais, como SG, Relações Institucionais e Relações Humanas também, para a gente dar corpo e trabalhar e destravar essa necessidade. Então, aqui ela está, mais uma vez, falando a importância, né, dessa divulgação, desse assunto que, assim, é tão em pauta hoje em dia. Eu acho que vai continuar aí por um bom tempo, né, e a gente quer fazer isso, promover a mudança, né? São vários recortes, né, que eu trago, da raça, do gênero, idade, que eu acabei não falando também, mas é um recorte importante, né? Esqueci o nome da colega do Instituto Ecos, que ela trouxe de forma muito importante como os corpos das mulheres pretas, eles são subjugados muitas vezes. Então a gente tem um trabalho super importante, a Scarlett, do Instituto Ecos. Então a gente trabalha e eu acredito muito sim. Coletivo, a gente consegue chegar em resultados mais positivos. Sem dúvida. Quero agradecer aí essa sua entrevista e acompanhe. Você tem alguma rede social qual o pessoal pode estar acompanhando o seu trabalho? Sim, no @AMPROOficial, que é o nosso Instagram, no LinkedIn também, AMPRO, que é a Associação de Marketing Promocional. A gente tem todo o nosso trabalho de institucional e também os nossos trabalhos ligados ao pessoas. Que também não deixa de ser institucional. Sim. Pessoal, então é isso. O programa Liderança Feminina volta já. Obrigada, Prado. Boa tarde a todos e todas. Queria começar agradecendo ao Ari e ao Prado por esse convite e dar parabéns para vocês. Acho que o evento de hoje ele é a materialização, a ação prática do que a gente precisa fazer para começar a mudar essa equação. Eu estou num desafio muito grande de falar, depois de muitas pessoas brilhantes que me antecederam aqui. Obrigada a cada um de vocês que inspiraram essa nossa conversa. Eu vou fazer essa fala no lugar de fala de uma mulher preta de 50 anos, que hoje preside a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, um setor muito importante para a economia desse país. No turismo, nós somos responsáveis por 8% do PIB nacional. Então, a gente tem, sim, 2 vertentes de fala aqui que eu acho que podem trazer um pouco mais de pimenta para esse molho, né? Eu vou falar um pouquinho do ponto de vista pessoal, né, quem eu sou e o que essa fala de hoje representa para mim. Eu fico bastante emocionada de fazer uma fala sobre isso num ambiente com pessoas conhecidas, que me conhecem há muitos anos. Eu sou formada em turismo, me especializei em comunicação, trabalho há mais de 30 anos no setor, em operadoras e empresas de turismo. Há 9 anos trabalho na Associação Brasileira de Empresas Aéreas e há 1 ano presido essa associação. Eu sou filha de uma família do interior de São Paulo, de classe média, e tive a sorte de ter, com meu pai e com a minha mãe,
uma experiência de formação que me trouxe algo que é fundamental para eu estar onde eu estou hoje: autoconfiança. Boa parte das pessoas pretas não chegam a uma posição de liderança ou de êxito profissional por dificuldades na sua formação. Não só a formação acadêmica, sim, ela é fundamental, mas na sua formação emocional. Confiar que eu estou aqui porque eu mereço estar aqui, eu trabalhei para estar aqui, não é algo simples. A gente forma isso desde o berço e é fundamental afirmar isso aqui para que cada um de nós, no seu lugar de vida, possa inspirar e trazer essa confiança para as pessoas pretas que estão ao nosso lado. Então eu quero trazer esse depoimento pessoal aqui do quanto isso fez diferença na minha trajetória. Nessa trajetória, eu fui trabalhar, então, como eu disse para vocês, no setor de turismo, depois na aviação, e a aviação é um segmento que ainda passa por todas as dificuldades que foram apontadas aqui. Nós temos um baixíssimo número de pessoas pretas em posições operacionais e muito mais ainda em situação de liderança. O Prado trouxe isso muito bem na sua exposição. É tão desafiador que eu não tenho números públicos disponibilizados de um censo setorial que me permita aqui trazer esses números do que diz respeito à população negra. Eu tenho números em relação à formação de pilotos. Para se ter uma ideia, com relação a gênero, no mundo, 5,1% dos pilotos em trabalho, em atividade hoje em dia são mulheres. No Brasil, esse número é de 3,2%. Eu não acho que os números públicos, se a gente tivesse um censo público de raça, a gente não teria números tão diferentes desse, infelizmente. Então, nós temos um grande desafio. O setor aéreo vem trabalhando com muita ênfase nessas políticas, porque hoje elas são necessárias para que a gente encontre um ambiente de mais igualdade. Então, existem 2 programas que eu gostaria de trazer aqui como referência. A ANAC tem um programa chamado Asas para Todos, uma série de iniciativas firmadas entre o Ministério de Portos e Aeroportos, e aí, Ju, fazendo alusão à sua fala, da importância da política pública como indução de iniciativas que se materializam na prática. Então, essa é uma iniciativa do governo brasileiro, por meio não só da ANAC, do Ministério de Portos e Aeroportos, mas do Ministério da Mulher, da Igualdade Racial, para se criar políticas de formação e fortalecimento do acesso de profissionais, de mulheres e negros no setor aéreo. Ele se chama Asas para Todos, e a ABEAR, a associação que eu presido, eu tenho orgulho de dizer que nós fazemos parte do Pacto Internacional da IATA, que é a Associação Internacional do Transporte Aéreo, que se chama 25 by 25, que é um compromisso de ter ampliação de 25% de mulheres em posição de liderança até o ano de 2025. Dentro da ABEAR nós já conseguimos isso. Nas empresas aéreas brasileiras, a gente atingiu a meta em relação ao ano de 2022, que foi o ano de assinatura. Então, existem indicadores, sinais positivos de avanços concretos no setor aéreo relacionado a essa pauta, mas a gente ainda tem, sim, grandes dificuldades. E por isso eu gostaria de usar esse tempo que me resta aqui para falar um pouquinho sobre a importância da ação. Nada disso que a gente está falando aqui vai mudar se a gente não tiver uma iniciativa. E por que é importante falar sobre isso? A gente tem que assumir o nosso papel de pessoas preconceituosas. Quando eu fiz a primeira conversa sobre esse painel, o convite que o Prado e o Ari me chamaram, eles falaram: a gente queria que você conversasse com uma pessoa que entende muito disso, que é o Ivan, e a gente fez uma conversa. Eu disse para eles, eu falei, eu vivo um momento de letramento. Eu, Jurei, uma mulher preta de 50 anos, vivo um processo pessoal de letramento. Eu me formo todos os dias, acordo todos os dias pensando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que aprender para melhorar a forma como eu me expresso, a forma como eu me comporto, a forma como eu trabalho e atuo. Então, cada um de nós precisa viver isso, para que a gente possa, sim, tornar as nossas vidas práticas, atitudes antirracistas. E aí eu fiz aqui uma listinha de algumas questões que eu acho que vale a pena, nesse minuto, a gente compartilhar. Primeiro, buscar letramento racial.
A gente precisa entender mais sobre essa dor para poder respeitá-la e mudar a nossa atitude. E o dia de hoje é uma prática disso. Então, mais uma vez, Prado, parabéns pela iniciativa, o Ari também, a todos que estão aqui, inclusive que aceitaram participar dessa conversa no dia de hoje. 2, reconhecermos a nós próprios como pessoas preconceituosas, porque assim a gente ajuda a gente mesmo a romper as nossas barreiras. Educação, ler mais, ouvir mais, assistir mais, conversar com pessoas, para que a gente busque mais conhecimento e estar aberto para esse aprendizado. Agir em atitudes em situações de racismo. Todos nós já presenciamos alguma situação de racismo. Seja na fila do banco, no vagão do metrô, no aeroporto, no avião, no hotel. E a gente não pode silenciar diante de uma situação de racismo, até porque racismo é crime. Então, uma situação como essa deve ser denunciada para inibir que elas nunca mais aconteçam. E, por último, acho que é muito importante aqui nesse fórum, porque esse é o nosso objetivo, no ambiente corporativo, uma atitude antirracista. E o que é uma atitude antirracista? Eu acho que aqui, brilhantemente, a Laís falou sobre isso, Scarlett também, mas primeiro, dar oportunidade. Contratar pessoas pretas, contratar mulheres, contratar pessoas trans, dar oportunidade para que essas pessoas estejam presentes e o nosso senso mude. Não é fácil fazer essa contratação se as pessoas não estão formadas. Então, formar pessoas para isso, ajudar no processo de acesso e formação. Compor eventos como o de hoje, mas não só os eventos sobre gênero e raça, com pessoas pretas, trans, mulheres. Eu fico muito ofendida e me incomoda, e deve incomodar qualquer pessoa, de ser a única mulher preta em painéis que tratam de assuntos diversos. Eu eu assisti esse ano uma apresentação maravilhosa, a Oprah Winfrey esteve no Brasil pela primeira vez, assisti uma apresentação maravilhosa dela, e ela falou uma frase de uma ativista, escritora americana que a inspira e que me inspirou muito. Ela disse que eu cheguei sozinha nesse lugar, mas eu trago 10 mil que vieram antes de mim. É óbvio que eu trago, mas eu quero mais pessoas, eu quero que esse painel aqui se represente em todos os eventos que eu vou, não só para falar sobre gênero e raça, mas em todos os eventos em que eu participo, para falar sobre outros temas também que dizem respeito ao nosso setor. Então, ajudar a formar essas pessoas, inserir elas no mercado e ajudar a manter essas pessoas nessas posições. E por que eu estou falando isso? Muitas das pessoas que estão aqui sabem que eu estou aqui hoje porque eu me formei para isso, eu tive autoconfiança para isso, eu me formei para isso, eu estudei, eu me habilitei para essa posição, mas eu tive uma coisa que fez muita diferença. Eu tive um homem branco que abriu a porta para mim. Ele se chama Eduardo Sanovics, ele é amigo de muitas pessoas. Ele teve essa visão de que era importante dar essa oportunidade. E ele me ajudou muito, me mantendo nessa posição, me ajudando a formar redes. E aí tem todo a ver com o trabalho e a missão do SCAL. A gente, para trabalhar bem no mundo corporativo, precisa ter rede. E aí a gente tem que ajudar as pessoas pretas, porque elas não têm a mesma rede que um homem branco em muitas situações. Então, dar a mão, dar oportunidade, mas também fazer com que elas consigam se manter nessa posição é fundamental. Então, eu quis trazer para uma fala muito pessoal para esse lugar, da experiência do lugar que eu estou vivendo hoje em dia, e espero que com isso eu ajude a inspirar, além dos meus colegas que estiveram aqui, ações práticas. A gente não pode sair daqui hoje e repetir amanhã a mesma coisa que a gente fez hoje, porque senão nós não vamos voltar nesse painel de maneira diferente do que a gente chegou nele. Obrigada. Estamos de volta com o programa Liderança Feminina e ao meu lado essa mulherona, literalmente, de Jurema, que foi uma das nossas palestrantes hoje do painel. Obrigada, Jurema, prazer estar aqui com você. Fala um pouco de você e vamos falar sobre sua palestra, que eu fiquei assim, embasbacada das falas dela, que ela vai dar um spoiler aí pra gente. Olá, é um
prazer estar participando desse evento hoje do SCAL, discutindo uma agenda tão importante para a gente, na humanidade, né? A igualdade de gênero e raça é uma pauta que nos une hoje para ações práticas. Eu falo como uma mulher preta de 50 anos, mãe de 2 filhos, eu falo como presidente de uma associação de empresas aéreas, que é um setor super importante, que representa aí 8% do PIB nacional. A gente tem hoje que entrar numa discussão não mais teórica e sim prática de quais são as ações necessárias para um mundo menos racista, para um mundo mais igualitário, dando oportunidade para as pessoas a chegar nessas posições de trabalho, principalmente nas posições de liderança, e com isso conseguir gerar daqui a alguns anos painéis que tenham outros temas de debate, não mais a inclusão. E a Jurema falou um tema muito importante dentro desse todo tema, né, das palestras de hoje, a questão do preconceito. Para a gente olhar para dentro de nós e ver até que ponto não somos preconceituosos. Achei essa sua fala assim, formidável. Eu queria que você falasse um pouquinho mais assim, sobre o que você falou, só para as pessoas que estão nos acompanhando. Hoje o evento ele tinha como pauta a questão da igualdade de raça, né? E a gente tem um desafio, porque quando a gente fala de igualdade, muitas vezes a gente fala, eu não sou preconceituoso, mas é muito difícil não ser preconceituoso. Nós somos preconceituosos e acho que o primeiro reconhecimento disso é que nos faz abrir o coração e a mente para aprender, buscar letramento, buscar educação, leituras, filmes, palestras como essa, como esse evento, que nos ajudem a entender melhor o assunto, conhecer mais a dor do outro e com isso ter mais empatia e, tendo mais empatia, tomar atitudes pessoais que nos ajudem a viver num mundo menos racista, né? E com isso nos ajude também a orientar nossas ações no mundo corporativo. Eu hoje trabalho num setor que ainda tem desafios de igualdade, mas eu vejo iniciativas, a BEAR é parte signatária de um programa de igualdade de mulheres, a gente tem um trabalho com a ANAC para a igualdade de raça e gênero, ou seja, tendo consciência, deixando de ser preconceituosos, nós podemos ter atitudes antirracistas e com isso a gente vai viver um mundo melhor. É isso aí, gente. Vamos deixar as suas redes sociais aqui, o pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais desse trabalho tão bacana. Estou encantada, viu? Parabéns mais uma vez aí pela palestra. Espero encontrá-la em outros momentos e deixe aqui os seus contatos, por favor. Muito obrigada. Eu vou deixar as redes da BEAR, bear.com.br. No nosso site tem link para todos os nossos canais, no Instagram, YouTube, Twitter, e por lá a gente tem mantido o LinkedIn também, a gente tem mantido todas essas agendas importantes para a pauta do setor aéreo, e inclusive as questões de acesso, né, e igualdade atualizadas. Então, pessoal, é isso aí. Voltamos já. Estou feliz hoje pelo fato de estar numa organização que encara um painel como esse. Com diferenças, tem gente que pensa de um jeito, tem gente que pensa de outro jeito. Eu olhei para um jeito e eu olhei para outro jeito. Para que a gente cresça, bicho. Nós temos que crescer. O Brasil merece ser maior. O Brasil merece esse futuro, tem que acontecer agora mesmo. Então, eu vou fazer uma coisa aqui, fundo do coração. Vamos tirar uma foto, nós todos aqui, agradecer, por favor, Prado, venha, Renault, Ivan, Scarlett, Laís, Reginaldo, Jurema, um amor, e o Gil. Vamos tirar uma foto aqui? Esse púlpito aí tá vendo. Melhor ficar aqui, ó. Vem pra cá. Eu sou muito alta, você vai aqui na frente. Estamos de volta com o programa Liderança Feminina e aqui ao meu lado o Gil, que foi um dos nossos palestrantes. Obrigada, Gil, pela entrevista. E vamos falar um pouquinho sobre a sua palestra, que foi algo assim formidável. Como que foi essa inspiração hoje? Olá, Patrícia. Boa tarde. Sou Gil Marcos Larinho dos Santos, atual presidente do Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo e também presido a UAB, União Afro-Brasil. Somos um instituto esse que foi realizado pelo Geraldo Rufino, um grande empresário, palestrante motivacional. E hoje tive a grata surpresa de ter sido convidado para ser um dos palestrantes
para esse encontro aqui organizado pela SCAL. Então, para mim, hoje foi um divisor de águas, porque eu acabei me preparando para falar os temas, né, sobre políticas públicas, e aí acabei não seguindo o roteiro e acabou desenvolvendo uma parte muito mais pessoal e eu falando muito mais da minha experiência profissional que eu tive ao longo da minha vida, questão da minha formação. E aí a grata surpresa que eu tive que no término da minha fala, muitas pessoas acabaram me elogiando e eu acho que foi um toque também de emoção que eu tive durante a palestra por tocar num assunto sensível justamente para os jovens negros que a gente vê às vezes aí largado e não existindo uma política pública que possam dar um rumo às suas vidas, né? Então acho que foi esse momento aí muito emocionante que me fez, acho que ser reconhecido como um bom palestrante, diríamos assim. Realmente, ele está sendo muito modesto, de fato, um ótimo palestrante, tanto é que deu certo, né? Eu mesmo presenciei ele sendo parabenizado por várias pessoas, e assim, Gil, é tão importante, né, a gente trazer esse tema à tona, ainda mudar aquilo que a gente estava conversando aqui em loco, mudar a visão das pessoas em relação ao preconceito e a inserção das pessoas negras nesse ambiente que é para todo mundo, né? Sim, principalmente no mundo corporativo, né? As pessoas, se a gente faz um teste de pescoço, às vezes no ambiente de trabalho você dá uma virada do lado e você não vê nenhuma pessoa negra. Agora, como pode existir num país que somos 56% da população e a invisibilidade tanto nos meios de comunicações e quanto no próprio trabalho propriamente dito. Então, muito melhor um ambiente diverso que você tiver no ambiente de trabalho, maior será a rentabilidade ou a produtividade. Nós tivemos alguns anos atrás uma conversa com o ex-presidente da Bayer, Theo van der Broek, que é um grande incentivador da questão da inclusão racial no mundo corporativo. E o Theo, há 6 ou 7 anos atrás, nós tivemos lá e a matriz da empresa da Bayer, na Alemanha, eles acabaram perguntando para ele que ele queria saber quantos negros existiam dentro da empresa, da Bayer. E ele ficou assustado com essa pergunta da Alemanha, querendo saber quantos negros existiam. E aí, a partir desse momento, o Theo começou a verificar com outros olhos, aí convidou o secretário de Políticas da Igualdade Racial para a gente poder falar e tocar no assunto. E hoje o Theo é um grande incentivador da questão do ISG, da questão da inclusão e da ação afirmativa. Foram as ações afirmativas que aconteceram nos Estados Unidos há coisa de 60, 70 anos atrás, que deu oportunidade do povo americano, o afro-americano, eles serem a potência que eles são hoje, com 15% da população de afro-americano. Então nós queremos aqui no Brasil, com 56% da população de afro-brasileiros, nós fazemos parte desse corporativo do negócio, principalmente no segmento de turismo, que é uma área que a gente tem muito a crescer e muito a contribuir com o desenvolvimento do nosso país. Obrigado aí. Eu vou pedir que você deixe suas redes sociais para acompanhar o seu trabalho. Eu não sei se você fala sobre isso, mas assim, é enriquecedor estar com o Gil aqui, assistir uma palestra dele. Vocês só pegaram um pouquinho da fala dele, imagina ele falando muito mais. Eu agradeço. Bom, eu sou Gil Marcos Clarinho dos Santos. Eu não sou muito de rede social, mas acho que vocês podem se colocar Gil Marcos Clarinho dos Santos. Acho que no Instagram tem algum material, não especificamente sobre a questão racial, mas qualquer assunto sobre a questão racial, sobre a Lei 10.639, sobre a 14.187, que são os crimes raciais, pode nos procurar lá no Conselho da Comunidade Negra e nós estaremos à disposição para informá-los. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, o programa volta já. Estamos de volta com o programa Liderança Feminina e aqui ao meu lado, Jéssica Paula, que é a autora desse livro, que a gente ainda vai falar sobre isso. Mas obrigada, viu, Jéssica Paula? Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Sempre bom poder contar, né? Dar visibilidade para algumas histórias de empoderamento. É isso. E assim, o programa fala sobre isso
E assim, Jéssica, vamos primeiro falar do que nós vimos hoje aqui nessa palestra. A Jéssica participou aqui, assistindo, e veio também falar do livro dela. E o que você achou, Jéssica, dessa palestra de hoje, que foi formidável, né? Na verdade, cada vez mais a gente precisa falar sobre equidade, sobre acesso, né, de pessoas que não são minorias, na verdade, e a gente vai ver, na verdade, quando a gente fala de mulheres, pessoas negras, pardas, pessoas com deficiência, na verdade, essa soma é a maioria da população, e a gente precisa, assim, que o turismo, que é o tema daqui também, né, hoje, que o turismo olhe para essas pessoas, que é uma fatia de mercado muito importante. Então, além de tudo, eu gosto muito de enfatizar que a gente não está fazendo caridade, não é uma questão de assistência social, mas é uma questão de fazer a economia girar, de trazer força de trabalho, de a gente gerar renda enquanto promove a inclusão. E ela falou um tema muito importante, a inclusão. Lembrando que a Jéssica, ela é deficiente física, né? E você sente isso, a necessidade dessa inclusão ainda, pessoas terem um pouquinho mais de conhecimento, tem dificuldade em alguns lugares que você queira ir, não tem tanta acessibilidade, embora a gente sabe que mudou já muito do que era antes. Mas o que você sente ainda hoje nos tempos de hoje? Acredito que quando a gente fala principalmente do turismo e do que aborda a locomoção das pessoas, né, o dia a dia das pessoas, acho que tem dois tipos de acessibilidade chave. O primeiro é a estrutural, a arquitetônica, que a gente conhece, né, de rampas, elevadores, que são os exemplos mais comuns. Que tem muitos lugares que ainda enfrentam entraves, novas construções já estão se adequando melhor, mas as antigas construções ainda encontram barreiras por não terem pessoas capacitadas para fazer as adequações necessárias também, por não ter pessoas com deficiência à frente desses projetos, né? E aí vem a outra acessibilidade que é muito importante, que é a atitudinal, que está na atitude das pessoas, que é justamente, vamos trazer gente com deficiência capaz de atuar em algumas áreas para que realmente essas mudanças aconteçam de forma efetiva. Como é que eu vou tratar, né, de forma adequada esse público, fazer esse letramento que a gente chama, né, que são utilizar os termos mais adequados e condutas mais adequadas para se referir a essas pessoas. Então, tem muito a se fazer nesse quesito. Acho que tanto da parte estrutural, ainda as cidades precisam muito aprimorar, mas principalmente o desafio das pessoas se capacitarem para estarem preparadas para lidar com esse público. Agora, falando um pouquinho do livro, a Jéssica é a autora desse livro aqui, ó. Estamos aqui, Histórias das Vítimas de Conflito no Leste Africano. Então, assim, você vivenciou um pouco disso, né? Dessa questão para escrever esse livro, com que você baseou, o que te inspirou a escrever um livro com esse tema? Bom, esse livro é sobre uma viagem que eu fiz para uma zona de conflito no continente africano. Eu fui para a Etiópia, Sudão, Sul e Uganda. E o primeiro refugiado que eu conheci lá na Etiópia, ele disse para mim, quando você voltar para o seu mundo, por favor, conta para eles que nós estamos aqui. Então, na verdade, essa foi a motivação de escrever o livro, foi cumprindo aí esse pedido de contar que eles estão lá muito partindo do princípio que a gente não resolve problemas que a gente não sabe que existe. Então, sendo jornalista, sendo comunicador, eu acredito que a forma que eu poderia fazer um pouco da minha parte seria justamente contar a história. Quem quiser estar aqui comprando o seu livro, onde que encontra, deixa aqui suas redes sociais, o pessoal seguir, vocês viram que é enriquecedor o quanto ela sabe, e assim, vale a pena vocês lerem, tá com um conteúdo muito, muito bom. Então vamos deixar aqui. Bom, vocês podem me acompanhar pelo Instagram, as viagens que eu faço também, as aventuras, as confusões que eu me meto ali, né? Eu vou me enfiando nos lugares justamente para mostrar que todo mundo pode, a gente com deficiência pode sim estar em qualquer lugar. Então vocês podem acompanhar tudo isso no meu Instagram, que é o Jéssica Paula. Eu brinco que não é qualquer Jéssica, é Jéssica Paula. Então vocês podem acompanhar por lá, e aí tem as fotos, vídeos e os links de acesso tanto para o livro quanto para outros materiais também que possam interessar vocês. Obrigada, viu, Jéssica? Parabéns. E continue. É isso, a gente precisa de pessoas assim como a Jéssica para fazer essa diferença e a liderança feminina. Voltamos já.
Estamos de volta no programa Liderança Feminina. E para encerrar a tarde de hoje, com tantas palestras que vocês puderam acompanhar, peço que vocês nos sigam nas nossas redes sociais e acompanhem. Até a próxima.